Sani Carivaniti, primeira guerra de independência dos estados da Itália, né? Não dos Estados Unidos, dos estados da Itália. O que eu quero falar com isso é aquele período após a Itália ter sido tomada por Napoleão, enfim, tivemos aí vários estrangeiros, né? Assim como os austríacos no norte da Itália e outras forças também que estiveram por toda a península. Isso significa que essa primeira guerra de independência dos estados da Itália, quando falamos do nome estados, é diferente do que a gente costuma entender aqui no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos da América, que seriam províncias, né? Mas não é essa a ideia de província, são estados, nações, os estados que são as nações. Por exemplo, o Brasil é um estado, né? Um estado nacional. Essa é a mesma ideia aplicada ali ao que hoje nós conhecemos como regiões, por exemplo, na Itália, a região do Vêneto, a região da Sicília, a região de Nápoles, a região da Lombardia, a região de Roma, e assim tantas, né, que existe ali na Itália. São todas regiões. Bem, isso significa que esses estados eram aquelas antigas nações que estavam reféns de outros estados estrangeiros agora. E essa foi a primeira guerra de independência que esses estados, de um modo assim, não talvez querendo, né, se unir, mas acabaram se unindo pelo propósito, porque uma revolta explodiu aqui, outra eclodiu lá, e assim foi indo, até que, quando viu, eles começaram a se unir nessas revoltas para tentar expulsar esses estrangeiros e para que eles conseguissem recuperar os seus estados originais. Por exemplo, o Vêneto, que estava nas mãos dos austríacos, queria recuperar a República, né? A República de São Marcos, enfim, que era a Sereníssima República de Veneza, que se passaria a chamar de nome República de São Marcos, lembrando sim a Sereníssima República de Veneza, mas provavelmente com outro sistema, não mais com aquele sistema monárquico aristocrático, né? Enfim, algo que lembraria mais o que ocorreu aqui, que ocorre aos dias de hoje. Pois bem, agora a gente vai conhecer um resumo dessa história da Primeira Guerra de Independência dos Estados da Itália. Se você talvez ainda não assinou lá a newsletter que está no site, no novo site do Lenguamare, que é o www.lenguamare.com.br, assina lá a newsletter. Por quê? Porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo, eu tenho escrito lá, tem um blog, lá na parte lá do blog, entra no blog que tem várias, já tem muitos artigos, e claro que tem uma informação reduzida em português e em vêneto, então eu faço ali um resumo do que ocorreu, eu coloco em português e em vêneto, e você sempre pode vir aqui no YouTube e acompanhar mais, é claro, né? Bem, antes disso, peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do Lenguamare, primeiro canal, primeira escola e primeira empresa que trabalha voltada apenas para os vênetos, para a cultura vêneta, portanto, você, se é descendente de vênetos, eu gostaria de contar com o seu apoio, né, para que a gente consiga ficar cada vez mais forte e realmente ser uma instituição firme da língua vêneta, da cultura vêneta em terras brasileiras. E já para contribuir, eu deixo aqui para vocês o nosso Evangelho de São Marcos, a primeira publicação do Lenguamare. Então aqui traduzido, tem vêneto e português, é um livro bilíngue. Se você quiser comprar, está disponível o Evangelho de São Marcos. Aproveita, compra rápido, né? Porque as cópias já estão aí nas últimas remessas da primeira edição. Então isso aqui é o Evangelho de São Marcos, primeira tradução do Evangelho em língua vêneta e também em português. É um livro bilíngue, você que não sabe nada de vêneto vai conseguir pelo menos aprender algumas palavras ali, analisar como funciona. Muito bem, olha só, depois da invasão da península por parte de Napoleão, os estados, ou seja, as nações que encontravam-se dentro da península italiana, começaram a viver sob domínio estrangeiro, como bem dissemos aqui no início. A Primeira Guerra de Independência Italiana é um episódio lá do que foi chamado depois ali de ressurgimento, né? Foi travada pelo Reino da Sardenha e por voluntários italianos contra o Império Austríaco e outras nações da península. De 23 de março de 1848 a 22 de agosto de 1849. Essa foi a primeira. Tivemos outros envolvimentos aí também. Entre as
outras nações, encontrava-se também a República de Veneza, por exemplo, né? Ou seja, a República dos Vênetos aí. O conflito inicia pela Revolução Siciliana de 1848 contra os Bourbons, foi determinado pelos motins nas cidades de Milão e principalmente em Veneza, que se rebelaram contra o Império Austríaco e estabeleceram seus próprios governos a partir daí. Ou seja, a partir daí, em 1848, depois dessa falta de liberdade que a República de Veneza viveu, eles fizeram esses motins, essas revoluções e estabeleceram as suas repúblicas de novo. Então, a partir daqui, a gente já começa a falar novamente sobre o Vêneto como república, mas República de São Marcos, não se chamava mais Sereníssima República de Veneza, mas República de São Marcos, 1848. Em 23 de fevereiro, a Revolução Francesa de 1848 contra o Luís Philippe Bourbon de Orleans eclodiu em Paris. A partir de março, eclodiram também outras revoltas aí, e agora no Império Austríaco. Foi quando Milão e a República de São Marcos se rebelaram contra o próprio poder ali dos Habsburgos. Os combates foram particularmente acirrados em Milão, onde o comandante do exército lombardo-vêneto, que era o marechal austríaco Józef Radetzky, foi forçado a abandonar a cidade. Como consequência desses acontecimentos, eclodiram outras revoltas em toda a Lombardia e também em todo o Vêneto. Em 23 de março de 1848, o rei da Sardenha, o Carlo Alberto, travou uma guerra contra o Império Austríaco. Ele queria, na verdade, explorar a oportunidade das rebeliões que estavam acontecendo na Lombardia e também no Vêneto para ampliar o seu reino. O reino da Sardenha, na verdade, era o germe do reino da Itália de hoje em dia. Esse reino da Sardenha vigora até 1861 e após isso foi legalmente substituído por aquilo que a gente conheceu como Reino da Itália e que hoje conhecemos como República Italiana. Assim começou a Primeira Guerra de Independência. Pesqueira, Verona, Mantua e Legnago são aí locais da Lombardia e principalmente do Vêneto, né, que constituíram o núcleo defensivo do exército dos Habsburgos, ou seja, dos austríacos. Aqui está caindo uma chuva aí torrencial, assim, às vezes vem os raios. Olha ali, ó. Bom, a leste, oeste e sul desse quadrilátero começam a reunir-se as forças de voluntários e de estados italianos, que gradualmente decidiram entrar na guerra contra a Áustria. E um desses estados, uma dessas nações aí, que haviam recuperado por algum momento, né, a sua independência novamente, era a República de São Marcos, ou seja, a República dos Vênetos. Apenas ao norte, através de um corredor ao longo da costa oriental do Lago de Garda, as forças austríacas conseguiram manter ligações com a sua terra natal. Antes de cruzar o Ticino, rio que marcava a fronteira entre o reino da Lombardia, da Sardenha, Lombardia e o Vêneto também, Carlo Alberto, rei da Sardenha, decidiu que a bandeira de guerra seria a tricolor, verde, branca e vermelha, com o brasão dos Savoia no centro, Savoia ou Saboia, tanto faz. Ou seja, aí foi o rei da Sardenha, né, o Carlo Alberto, que já decide o que seria a bandeira da Itália de hoje. Olha só, após a Batalha de Cornuda, que fica em Treviso, a situação no Vêneto tornou-se cada vez mais grave. Em 22 de maio, aquele general lá, o Radetzky, na verdade o marechal, né, ordenou que se atacasse Vicenza, que estava agora guarnecida por 11 mil homens, além da Guarda Nacional e dos próprios cidadãos que também estavam envolvidos nessa proteção, né? Enfim, né? Querendo restituir a República de Veneza, que era a República de São Marcos. A batalha ocorreu entre a noite do dia 23 e a manhã do dia 24 e viu os austríacos atacarem a cidade pelo oeste, dificultados pelas inundações causadas pelos defensores que resistiram tenazmente e contra-atacaram. Uma coluna austríaca enviada às colinas Berit também não teve melhor sorte e às 9 da manhã houve uma retirada em direção a Verona, né, dos austríacos. Nos mesmos dias, em Nápoles, Fernando II decidiu, o rei de Nápoles, né, decidiu, face aos tumultos na capital em 15 de maio, retirar-se da guerra antes mesmo de as suas tropas abrirem fogo contra o inimigo.
E aí, uma pequena parte do corpo napolitano que já estava em movimento chegou a Veneza, onde deu a sua contribuição a favor da República de São Marcos até o final da guerra. Eles não quiseram recuar, desobedeceram Fernando II de Nápoles e continuaram na guerra aí. Bem, dando uma pausa, temos também adesivos aí do Vêneto, se você quiser. Tá aí disponível, né? O Lenguamare vende esses adesivos, também tem vários adesivos, na verdade. Entre em contato e a gente mostra para vocês. E claro, temos a bandeira do Vêneto. Eu aqui sempre mostro para vocês uma bandeira empacotada e depois coloco na tela para ficar melhor, né? Porque, por incrível que pareça, muitas pessoas não conhecem, são descendentes de Vênetos e não conhecem muito bem nem a nossa história e também nem os nossos símbolos, a própria bandeira do Vêneto. Após a rendição de Pesqueira, que fica lá no Vêneto, né? O Marechal Radetzky, longe de recuar para Verona, mudou-se de Mantua para Vicenza em 5 de junho de 1848. O general austríaco avançou pelo sul com a intenção de ocupar a área das colinas Berit, lá de Vicenza, que dominavam a cidade pelo sul. Vicenza foi defendida assim pelos antigos pontifícios do general Durando e por voluntários num total de 11 mil homens. O exército austríaco, com 30 mil homens e 124 canhões, avançou em semicírculo sobre Vicenza, de sul para leste. Ao longe, os comandantes do exército piemontês não se moveram, confiantes de que a cidade resistiria durante vários dias. Houve sim muita resistência vicentina, mas depois de ter mobilizado as suas reservas quase em vão, o tal do Durando, que estava ali em resposta, enfim, do lado das milícias pontifícias, né, o Durando considerou a batalha perdida e a sua proclamação às 19 horas declarou necessária a rendição, apesar de muitos cidadãos serem contra, né, se renderem. Uma vez iniciadas as negociações, os austríacos permitiram que o antigo exército papal recuasse para o sul do Pó, com a condição de não voltar a lutar durante 3 meses. No dia 11 de junho, cerca de 9 mil defensores deixaram Vicenza. Depois de ter reprimido a revolta em Brescia, a Áustria dirigiu-se a Veneza, capital do Vêneto, com um corpo militar de 30 mil homens em abril de 1849. Aqui, Guglielmo Pepe reuniu as forças da República de São Marcos e as organizou de acordo com Daniele Manin para uma defesa total. Daniele Manin era aquele que instituiu a República de São Marcos em 1848, portanto, era, digamos, o líder momentâneo da nação vêneta naquele período. O cerco ao forte de Marghera, que fica em Veneza, começou em 28 de abril e o bombardeio começou em 4 de maio. A resistência de Marghera, animada por atos de valor, durou 22 dias. Em 26 de maio de 1849, os defensores, reduzidos à exaustão, iniciaram seu regresso a Veneza. Com a queda de Marghera, as outras posições tornaram-se inúteis e foram evacuadas progressivamente. O bombardeio a Veneza começou em 28 de julho. Os defensores careciam de alimentos, por exemplo, e no dia 1º de agosto conseguiram realizar, sim, um ataque para obter gado e farinha. Entretanto, as notícias que chegavam de outras partes da Itália derrubaram aí os ânimos dos defensores, que também foram atingidos, né, acima de tudo, foram atingidos por uma epidemia de cólera, não bastava os problemas que estavam enfrentando. A resistência continuou tanto quanto pôde, tanto quanto possível. Né? Chegou em 22 de agosto de 1849, a cidade estava reduzida à exaustão. Veneza estava reduzida à exaustão, com fome e com cólera. Então, 2.788 vênetos morreram de cólera naquele período. Manin, o líder da República de São Marcos, naquele momento, foi, portanto, forçado a assinar a rendição. 2 dias depois, os austríacos entraram em Veneza. Com o fim do cerco de Veneza, terminou também a Guerra Popular que precedeu, acompanhou e se seguiu as operações reais da Primeira Guerra de Independência dos Estados Italianos, portanto. Espero que você tenha gostado do vídeo. São, claro, episódios, assim, essa guerra, nossa, tem muitos e muitos detalhes. Eu não trouxe todos os detalhes. Fernando, por que não falou o que aconteceu com Ancona? Por que não falou o que aconteceu no Piemonte? Não dá, pessoal, não dá. Aqui a gente foca mais no Vêneto e mesmo assim tem muitos detalhes do Vêneto que aconteceram no Vêneto que eu não consigo trazer, porque imagina, vai ficar aqui um vídeo de 2 horas.
Então, claro que eu pretendo, né? Eu pretendo fazer um curso agora que tem uma plataforma nova no site do Linguamare, que também é novo. Eu pretendo começar a fazer cursos também voltados à história para quem estiver interessado em adquirir esses cursos aí. Mas, assim, são coisas que é impossível trazer com todos os detalhes, todas as riquezas e também riquezas de imagem pro YouTube, né? E, enfim, é um tempo assim muito longo para fazer isso. Bem, para finalizar o vídeo, também deixo para vocês o calendário em língua vêneta. Se você tem interesse, pode comprar também o seu calendário em língua vêneta, vem direto da região do Vêneto. Eu já tenho aqui, obviamente, o calendário 2024, todo escrito em língua vêneta. Enfim, tem vários dizeres em língua vêneta e além disso, né, ele é completo por histórias, enfim, tudo que você precisa saber aí dos fatos mais importantes dos vênetos, pelo menos os mais importantes, o calendário sempre tenta abordar. Bem, eu te convido aí, claro que nós já estamos encerrando, são as inscrições para o curso de língua vêneta, esse curso, a turma começa em maio, então eu te convido, o curso está super completo, pessoal, assim, cada vez o curso melhora mais, atende melhor as pessoas. Eu já falei que a gente trabalha com 2 vias nesse curso, não é só um curso que você compra e só tem a opção de fazer online, não consegue falar com ninguém, não. Você compra o curso, você tem a opção, tem todas as aulas gravadas, tem todo o conteúdo online, numa plataforma interativa para você, como se fosse Netflix, mas nós temos os encontros também para fazer o reforço do curso, para falar comigo, que sou o professor, né, para fazer toda a dinâmica que o aluno ele necessita. Aqueles que participam, que conseguem participar, voam no aprendizado de língua vêneta. Então aproveita que está barato. Temos a promoção de Páscoa Veronesa, ou seja, o curso praticamente está sendo dado de graça. Se vocês soubessem o quanto eu gastei em todos esses anos aqui para ter esse material, o quanto eu gastei indo para a Itália, eu fui 2 vezes para o Vêneto, eu fiquei vários e vários meses lá no Vêneto fazendo o curso. Claro que eu já sabia, eu tinha uma base de casa, mas eu não sabia escrever, eu não sabia várias coisas, por exemplo, gramaticais da língua, porque é uma língua aprendida de modo oral, tem muitas, enfim, inconsistências, muitos erros também de concordância, e não preciso ter medo de falar isso, porque eu sei que existem muitos erros de concordância, como eu fazia e como eu escuto as pessoas que só têm a língua oral fazerem também. Então, me custou muito dinheiro, muito mais do que vocês poderiam pensar e poderiam gastar nesse curso, e o curso está baratíssimo, reunido todas essas informações, esses ensinamentos, e também o meu tempo aí para vocês. Então, valorizem, porque não é sempre que vai ter uma pessoa disposta a ensinar a língua dos vossos ancestrais, né? Vocês vão encontrar curso de italiano em cada esquina. Vêneto, de vez em quando que aparece alguma oportunidade aí, e enfim, no Brasil são raras às vezes. Então, te convido para fazer parte da nova turma de língua vêneta e nós nos vemos a partir de maio. Comprando agora, você já tem acesso às aulas online, o conteúdo, tem diversos conteúdos, tem material aí de imersão, né? Tem, enfim, escuta, tem para assistir, tem para ler material junto com as aulas, apostila, e depois, a partir de maio, inicia também os encontros, onde a gente consegue conversar melhor. Então, não fica de fora do curso e nós nos vemos em maio. Tchau, tchau, Strucon.